Olá, boa noite, meus queridos alunos. Vamos começar agora a nossa revisão da OAB para a primeira etapa, 32º exame, e agora falaremos da melhor matéria possível, Direito Material do Trabalho. Pessoal, para aqueles que não me conhecem, eu sou o professor Thiago Raso. Deixo aqui na tela para os senhores o meu Instagram, para quem quiser seguir lá, tirar alguma dúvida, precisar de algum apoio. Lembrando que nós vamos abordar aqui uma revisão do direito do trabalho para o nosso 32º exame. Bom, vimos durante o curso intensivo, vimos durante nossa revisão geral para o direito do trabalho, todo aquele caminho, aquela linha do tempo que vimos desde as fontes, princípios, até chegar na extinção do contrato de trabalho e depois conversarmos sobre direito coletivo do trabalho. Qual que é a minha ideia aqui hoje? Que nessas 1h30 desse nosso encontro, nós possamos revisitar cada um destes temas de forma, por óbvio, bem resumida e colocando aqueles temas que eu entendo que tem maior probabilidade também de cair na sua prova. O que eu selecionei? Reforma trabalhista, tem grande incidência? Claro que tem. Reforma de 2017, diversos temas da reforma são aqueles que vêm sendo mais cobrados pelo nosso examinador. Joga para mim na tela para a gente ver qual que é, então, essa linha do tempo do direito do trabalho que nós vamos percorrer hoje, começando aqui em princípios. Quem quiser assistir a aula de fontes, tem uma aula minha gratuita lá no YouTube do Supremo, que aborda com bastante profundidade. Mas como não é uma temática que tem muita incidência nas provas, nós vamos começar aqui a partir de princípios, e temos princípios, falaremos de relação de trabalho e relação de emprego, empregado e empregador, contrato de trabalho, jornada, descanso e férias, remuneração, estabilidade, extinção do contrato e depois falaremos do direito coletivo do trabalho. Lembrando, pessoal, que esta parte todinha aqui representa o direito individual do trabalho. Percebam, então, que temos bastante coisa para podermos conversar hoje. E começamos, então, do primeiro tópico, que é princípios. Joga para mim. Quando a gente fala no direito do trabalho, e vamos ter agora a visão do todo, lembramos que o direito do trabalho ele se sustenta em cima de um contrato firmado entre duas partes, empregado e empregador. Só que este contrato, diferente dos contratos de natureza civil, que via de regra as partes estão em pé de igualdade, aqui no direito do trabalho, este contrato parte de uma desigualdade pré-existente entre as partes. Empregado, parte hipossuficiente, e empregador, parte mais forte dessa relação. E esta desigualdade, ela se dá em razão de um dos requisitos que a gente verifica no relação de emprego, que é a subordinação. O fato do empregado estar subordinado ao empregador é quem cria este desequilíbrio e, portanto, essa subordinação jurídica justifica um princípio no direito do trabalho que chama princípio da proteção. O princípio da proteção no direito do trabalho é porque, se ele fala em proteger alguém, ele entende que alguém é mais frágil do que o outro. Frágil do ponto de vista jurídico. E quando eu falo que há esta fragilidade, esse princípio da proteção, por óbvio, vai proteger não o empregador, que é a parte mais forte, mas o princípio da proteção visa, então, a proteção do empregado, parte hipossuficiente. Só que este princípio, ele se subdivide em outros 3 subprincípios. Joga para mim na tela. Princípio dos direitos do trabalho, o carro-chefe, então, é o princípio da proteção, que nós já vimos que temos o empregador, e aqui embaixo nós temos o empregado. Há este desequilíbrio. Quando eu falo em princípio da proteção, base legal para que os senhores anotem, está no artigo 7º, caput da Constituição. E o primeiro subprincípio que vamos analisar é o chamado princípio do indúbio pro operário. Este princípio do indúbio pro operário vai nos dizer que quando eu tenho uma única norma, e esta norma ela gera 2 interpretações distintas,
eu, enquanto juiz, aplicador do direito, vou optar por aquela interpretação mais favorável ao trabalhador. Então, no indúbio pró-operário, percebam, eu tenho uma única norma que geram duas interpretações. Professor, dá um exemplo? Damos um exemplo. Suponhamos que num plano de demissão voluntária, a empresa coloca como regra que o empregado que pedir, né, vamos falar esse termo que não é tecnicamente correto, mas só para que se faça entendível, o empregado que pedir demissão, esse empregado que pedir demissão, ele terá um apoio da empresa que vai pagar uma indenização de 5 salários. E ela coloca isso no plano de demissão voluntária. O empregado entende aquilo interessante, adere àquele plano, pede a sua demissão para receber esta indenização de 5 salários. Quando ele passa a receber a indenização dos 5 salários, o empregado verifica que a empresa pagou 5 salários, considerando só o salário base dele, que era de R$ 1.200. Então, pegou R$ 1.200 e multiplicou por 5 vezes, porque eram 5 salários. Ocorre que o empregado ele tinha uma outra expectativa, porque ele interpretou aquele texto achando que, quando dizia que eram 5 salários, que incluía, inclusive, as parcelas outras de natureza salarial, tais como o adicional de periculosidade que ele recebia e o adicional noturno que ele também recebia naquele contrato. E esses dois valores ficaram de fora do cálculo. Ora, estamos diante de uma norma que gerou duas interpretações. O empregador interpretou que era só o salário base, o empregado interpretou que era o salário base, mais as outras verbas de natureza salarial, adicional de periculosidade e adicional noturno. Ou seja, o montante dele era maior, portanto, ele receberia mais. Quando esta situação vai para o judiciário, para a discussão, o juiz, diante desta única norma que gerou duas interpretações, de acordo com o princípio de indúbio pró-operário, ele iria adotar aquela posição mais favorável ao trabalhador, aquela que é indúbio pró-empregado. Então, portanto, falaria que se aplicaria toda a massa salarial, tanto o salário base, quanto também o adicional noturno e o adicional de periculosidade. Bom, então aqui a gente fala do primeiro, que é o indúbio pró-operário. Vamos para o segundo, que já fala do princípio da norma mais favorável. Percebam aqui que neste segundo, muito parecido, né, o nome, um é indúbio pró-operário, outro princípio da norma mais favorável. Neste segundo subprincípio, eu parto do pressuposto que existem duas normas dispondo sobre o mesmo tema. E essas duas normas dispondo sobre o mesmo tema, qual eu aplicaria num conflito entre normas? Então, suponhamos, a Constituição Federal diz que o adicional de horas extras é de, no mínimo, 50%. Ao passo que uma convenção coletiva de trabalho diz que o adicional de horas extras para aquela categoria é de 70%. Se a gente fosse adotar aquela pirâmide fixa e rígida de Kelsen, a gente falaria que a Constituição está acima da convenção coletiva e a Constituição, então, valeria e eu aplicaria 50% de adicional para o empregado. No entanto, no direito do trabalho não é assim que funciona, em razão desse princípio da norma mais favorável. Então, esta pirâmide rígida lá, né, em Kelsen, Constituição em cima e convenção coletiva lá embaixo, aqui a gente vai aplicar a mais favorável para o trabalhador, independentemente da hierarquia entre elas. Então, neste caso, como a convenção coletiva de trabalho previu um adicional de 70%, nós vamos aplicar este adicional da convenção coletiva em detrimento ao da Constituição. Bom, esta é a simples explicação do princípio da norma mais favorável. Professor, mas qual que é a diferença para o do indúbio pró-operário? No indúbio pró-operário que nós acabamos de estudar, nós não falamos em duas normas, nós não falamos em conflito de duas normas que estão falando sobre a mesma coisa. Lá no indúbio pró-operário, nós falamos de uma única norma, e essa única norma gera duas interpretações, e eu vou interpretar indúbio pró-operário. Então, percebam aqui a distinção. Ocorre que a prova de vocês, o exame da OAB, adora as exceções. E nós temos
pós-reforma trabalhistas, duas exceções a este princípio da norma mais favorável. Joga para mim para a tela. A primeira delas não veio com a reforma. Essa aqui fala de normas proibitivas estatais, de ordem pública. O que seria isso, pessoal? Normas proibitivas estatais, de ordem pública, nós podemos pegar, por exemplo, a prescrição, que no direito do trabalho, nós temos aquela prescrição bienal, estão lembrados? 2 anos, o trabalhador tem até 2 anos após a extinção do seu contrato para ajuizar uma ação trabalhista. E a partir do momento que ele ajuiza a sua ação trabalhista, a partir daquela data, e não da extinção do seu contrato, mas sim da data do ajuizamento da ação, eu conto 5 anos para trás. Então, no direito do trabalho, eu tenho 2 prescrições, a bienal e a quinquenal. Bom, e por que eu estou falando sobre prescrição dentro do princípio da norma mais favorável? Porque se vier um outro normativo, diferente da Constituição, porque essa regra é constitucional, dizendo, por exemplo, que a prescrição agora ela vai ser de 4 anos após a extinção do contrato e não mais 2 anos, por mais que esta regra fosse mais favorável ao trabalhador, eu não vou autorizar, porque ela é uma norma de ordem pública. Então, vai valer o texto constitucional nessa hora. Então, portanto, primeira exceção é a norma proibitiva estatal. Lembrem-se da prescrição. Então, mesmo que eu ganhe um prazo prescricional maior em uma norma coletiva ou numa lei ordinária, eu não aplico em detrimento à Constituição. Por isso que eu coloco aqui que é uma exceção a esse princípio. Agora, eu gostaria mesmo que os senhores guardassem essas duas em vermelho, porque se está em vermelho, veio com a reforma trabalhista. O primeiro deles, artigo 620 da CLT, que diz para a gente, pessoal, que havendo um conflito entre normas, e somente neste caso, se for um conflito entre normas coletivas, ou seja, entre convenção e acordo coletivo de trabalho, eu sempre vou aplicar o acordo coletivo. E a OAB, sabendo desta pegadinha, já cobrou isso de vocês nos exames anteriores. Porque aqui, por mais que o acordo coletivo tenha um percentual de horas extras, vamos exemplificar aqui, que seja menor do que o da convenção coletiva, eu ainda assim aplico o acordo, mesmo ele não sendo mais favorável ao trabalhador. Mas lembrem, é quando o acordo conflitar com a convenção coletiva. Ah, professor, o acordo conflitou com a Constituição. Aí eu vou olhar o princípio da norma mais favorável, sempre. A única hipótese de conflito entre normas que eu não olho o princípio da norma mais favorável, a única é se for conflito entre convenção coletiva de trabalho e acordo coletivo de trabalho. 620 da CLT nos disse que eu não olho qual é a mais favorável, e sim, eu sempre aplico o acordo coletivo neste caso. Professor, tem como lembrar rapidamente a diferença de acordo para a convenção coletiva? Vamos, de forma breve, lembrar que o acordo coletivo de trabalho é aquele firmado entre sindicato dos trabalhadores e uma ou mais empresas, portanto, mais restrito. Ao passo que a convenção coletiva de trabalho é aquele firmado entre sindicato dos trabalhadores e sindicato dos empregadores. Então, aplica-se a toda a categoria e não somente aos empregados de uma determinada empresa, portanto, mais amplo. E neste conflito, havendo 2 instrumentos normativos regulamentando para o mesmo trabalhador, neste caso, nós vamos ficar com o acordo coletivo de trabalho, é o que diz para a gente o artigo 620 da CLT. Provavelmente, quando vocês estiverem treinando aí questões para a OAB, vocês vão se deparar com essa exceção e vão lembrar desta aula de hoje. Bom, vamos para a próxima, artigo 611-A da CLT, que trouxe para a gente um princípio chamado negociado sobre o legislado. Joga para cá. No negociado sobre o legislado, no direito do trabalho é dizer que negociado é convenção e acordo coletivo, é aquilo que o sindicato negociou. O sindicato negociou tanto convenção quanto acordo coletivo. Então, quando eu falo esse termo negociado, eu estou falando convenção e acordo coletivo de trabalho. E legislado é o que está na Constituição, é o que está na CLT, é o que está em lei mesmo, criada pelo Estado. Quando há um conflito entre essas duas,
nós já vimos que, via de regra, nós vamos aplicar a mais favorável, sempre. Agora, quando eu falo neste 611-A que a reforma trouxe, ela possibilitou, de forma excepcional, que o acordo e convenção coletiva sobreponha ao texto legal em algumas hipóteses. E aí, até então, não teria maiores problemas, porque a gente já estudava o direito do trabalho sabendo que a convenção e o acordo coletivo poderiam sobrepor a Constituição, mas desde que ele fosse mais favorável. Só que como aqui nós estamos estudando exceções ao princípio da norma mais favorável, é porque a reforma autorizou que os sindicatos, por meio lá do artigo 611-A, negociem cláusulas que têm dispositivos legais na CLT e que estas cláusulas possam ser abaixo, possam garantir patamares de direitos inferiores ao que a própria CLT garante para o trabalhador. O que, do ponto de vista do direito do trabalho, todo mundo enxergou como um susto, um grande absurdo, porque até então fere diretamente, esses dois artigos da reforma, fere diretamente princípios do direito do trabalho. E a gente sabe que quando vem uma lei ordinária, ela tem que observar os princípios daquele ramo jurídico, e aqui, de novo, o legislador não observou. E aí, se você for lá no 611-A, peço para você aí de casa que estiver com o Google aí na frente, jogue o 611-A enquanto eu estou falando, coloquem aí no 611-A e percebam o tanto de inciso que ele permite com que o sindicato negocie com o sindicato dos empregadores e consiga questões abaixo do que a lei garante. Ora, gente, isso do ponto de vista jurídico pode te confundir na hora da prova, mas lembre que o 611-A autoriza. Professor, dá um exemplo. Vou dar 2 exemplos que eu acho que podem ser objetos da sua prova. Primeiro exemplo, pelo artigo 71 da CLT, ou seja, está em lei, ele fala que o intervalo intra-jornada, aquele para repouso e alimentação, para os trabalhadores que laboram em jornada superior a 6 horas, é de no mínimo 1 hora. Se você vai para o 611-A, inciso 3, ele autoriza que o sindicato, por meio de convenção ou acordo coletivo, coloque este intervalo, ao invés de ser em 1 hora, para até 30 minutos, reduzindo o período de repouso e descanso do trabalhador, o que, do ponto de vista jurídico, seria uma condição menos benéfica para o trabalhador, porque esse descanso ele visa proteger a saúde e segurança do trabalhador. Existem estudos que mostram que se você trabalha com poucas horas de descanso, a sua probabilidade de adoecimento e acidente, ela aumenta exponencialmente. Então alguém pode estar pensando de casa, professor, mas para mim é bom, porque eu vou embora mais cedo, faço 1 hora rapidinha lá, meia horinha. Mas, gente, o que o direito do trabalho pensa aqui é em caráter de ordem pública, é no bem-estar, na saúde e segurança de todos, da coletividade de trabalhadores. Então, permitir que isso seja reduzido por meio de convenção ou acordo coletivo, fere o princípio da norma mais favorável também. Outro exemplo que está lá no 611-A, se eu não me engano, no inciso 11. Qualquer trabalhador que vai fazer jornadas extraordinárias, ou seja, prorrogar a sua jornada normal, este trabalhador, ele deve observar se ele trabalha em um ambiente insalubre. Porque se ele trabalhar em um ambiente insalubre, a CLT fala que, via de regra, você não pode prorrogar a sua jornada porque você vai ter maior prejuízo para a sua saúde. É matemática. Quanto maior a sua exposição ao agente insalubre, maior o dano à sua própria saúde. Então, pensando nisso, a CLT falou, opa, se você quer fazer prorrogação da jornada e você está em ambiente insalubre, você tem que pedir autorização para o órgão competente em saúde e segurança do trabalho, que é a Secretaria do Trabalho. Este é o texto legal que está na CLT. Veio o 611-A e autorizou que o sindicato, por meio de convenção ou acordo coletivo, que este sindicato possa autorizar que aquele trabalhador, que aquela coletividade de trabalhadores vai poder trabalhar com horas extras em ambiente insalubre. Ora, do ponto de vista da saúde e segurança, é um grande prejuízo.
e autorizou. Então, fere o princípio da norma mais favorável aqui também? É uma exceção? É, porque eu tenho uma CLT que garante que só pode prorrogar a jornada em ambiente insalubre com autorização da Secretaria do Trabalho. Aí vem uma convenção e um acordo coletivo e fala, não, pode fazer porque eu autorizei. E ela é hierarquicamente inferior, né? Então, teoricamente, ela não poderia também. Por quê? Porque ela não era mais favorável ao trabalhador. Mas o 611-A, com esse princípio do negociado sobre o legislado, autorizou, neste caso, que a convenção sobreponha a CLT. Então, pessoal, anotem aqui para mim que esse negociado sobre o legislado, ele pode ser feito pelos sindicatos, mas pode também ser feito pelo empregado chamado hipersuficiente. Este empregado chamado hipersuficiente, nós vamos estudar ele um pouquinho mais aprofundado daqui a pouco, mas ele nada mais é do que um empregado que recebe um salário de 2 vezes ou mais o teto do INSS, ou seja, hoje o teto do INSS está por volta de uns 5.400, se eu não me engano, seria alguém com salário acima de R$11 mil e que porta diploma de nível superior. Se for esta pessoa com salário de 2 vezes ou mais o teto do INSS e portar diploma de nível superior, é cumulativo, tem que ter essas 2 condições, ele também pode negociar estas mesmas cláusulas previstas no artigo 611-A, só que agora no âmbito do seu contrato individual. Porque quando falamos dos sindicatos, quando o sindicato faz essa negociação, ele negocia para a categoria inteira. Quando eu falo no hipersuficiente, ele está negociando só para o contrato dele. Então, se eu, Thiago, sou um engenheiro com salário de R$15 mil, eu posso bater na porta do meu empregador e falar assim, vamos negociar aqui as cláusulas lá do artigo 611-A, porque eu fui considerado hipersuficiente pela reforma trabalhista. E aí eu vou poder reduzir o intervalo entre a jornada meu para 30 minutos, se a minha jornada for superior a 6 horas? Vou. Eu vou poder prorrogar a minha jornada se eu trabalhar em ambiente insalubre? Vou. As mesmas coisas que o sindicato pode fazer, este empregado hipersuficiente também poderá fazer. E, pessoal, por que este nome hipersuficiente? É um nome criado doutrinariamente, né? Porque a gente tem a figura sempre do empregado hipossuficiente, aquele mais frágil. E aqui é como se ele tivesse em pé de igualdade com a empresa, mesmo a gente sabendo que na prática não é assim que funciona. Mas, para a sua prova, o hipersuficiente é este cara, 2 vezes ou mais o teto do INSS, porta diploma de nível superior e pode negociar as mesmas cláusulas que o sindicato pode negociar lá no artigo 611-A. Até aqui tranquilos? Bom, vamos para o 1.3, princípio da condição mais benéfica. Quando ele cai cobrando essa súmula 51 do TST. Bom, pessoal, joga aqui para mim. Quando eu falo nesse princípio da condição mais benéfica, o próprio nome, quando fala condição, dá a ideia de algo contratual, algo que foi fornecido com base numa liberalidade do empregador. Então, suponhamos que o empregador virou e falou, Tiago, eu quero para o seu contrato de trabalho te dar 2 cestas básicas. E cria um regulamento de empresa, um ato unilateral dele, dizendo que vai me dar 2 cestas básicas e para os outros empregados que ali laboram também. Ok. Só que este regulamento que o empregador criou, ele criou porque ele quis. Ele não negociou com ninguém, ninguém pressionou, ele quis, de livre e espontânea vontade, dar esta condição mais benéfica ao trabalhador, aos trabalhadores da sua empresa. E suponhamos que ele tenha criado este regulamento de empresa lá em 2010. E eu já estava ativo na empresa. Chega em 2015, este empregador resolve criar um novo regulamento. E nesse novo regulamento, ele retira o pagamento dessas 2 cestas. A pergunta é, este novo regulamento vai se aplicar ao meu contrato? E nós vamos responder com base na súmula 51 e com base no princípio da condição mais benéfica, que não, porque se ele me concedeu uma condição mais benéfica lá no regulamento 1 de 2010, agora no regulamento 2, que ele mudou e alterou, esse regulamento 2 só vai se aplicar aos novos empregados, aqueles que forem admitidos a partir daquela data. Para o meu contrato, não, porque a condição que foi dada mais benéfica, ela permanece. Professor, mas e se o regulamento 2 for mais benéfico do que o 1 que ele tinha direito?
Aí, por óbvio, ele vai optar pelo 2, e ao optar pelo 2, ele acaba renunciando todas aquelas do direito do regulamento 1. Então, a questão é essa: se for um regulamento menos benéfico, ele vai ter o direito de ficar com o da condição mais benéfica. Agora, se o novo for mais benéfico que o primeiro, ele pode aderir ao novo e renunciar às regras daquele primeiro que aplicava a ele. Então, percebam aqui que essa súmula 51 do TST, ela é o carro-chefe para esse princípio da condição mais benéfica. E nós vimos neste bloco as 3 diferenciações: indúbio pro operário, uma norma e 2 interpretações; princípio da norma mais favorável, 2 normas, e aí eu tenho um conflito entre elas, eu fico com a mais favorável, retirando estas exceções que nós vimos; e por último, da condição mais benéfica. Aqui nós não falamos em nenhuma norma imposta ao empregador, é uma condição que o empregador deu mais favorável, mais benéfica ao empregado, e depois ele não pode retirar. Então, esta que é a ideia da súmula 51 do TST, e a gente deu exemplo do regulamento de empresa. Tranquilos? Bom, quando a gente sai dessa fase de princípios, lembrando lá a linha do tempo do direito do trabalho, nós passamos a falar então da relação de emprego. E relação de emprego, por que nós estudamos ela no direito do trabalho, pessoal? Porque a relação de emprego é aquela relação que justifica toda esta disciplina. Pô, professor, mas é só relação de emprego? É. Professor, já ouvi falar numa tal de relação de trabalho. Relação de trabalho é lato sensu, é o gênero. Relação de trabalho, eu incluo qualquer prestação de serviços que eu envolvo a energia de um trabalho humano. Então, aqui eu vou falar de relação de trabalho de estagiário, de autônomo, de cooperativado, de voluntário, de servidor público. Agora, estas relações de trabalho inclui dentro dela também a chamada relação de emprego. Então, eu posso dizer que relação de trabalho é o gênero do qual a relação de emprego é uma de suas espécies. E o direito do trabalho, esse que vai cair na sua prova, a CLT, Constituição, tudo isso que eles vão te cobrar, diz respeito ao empregado, à relação de emprego. Por isso que o examinador quer saber se você sabe quem é o empregado. Quem é este empregado? Por quê? Se você não souber os 5 requisitos da relação de emprego, você não vai entender que todos aqueles direitos, férias, FGTS, hora extra, 13º salário, só se aplicam ao empregado. Autônomo não tem direito a isso, estagiário não tem direito a isso, avulso não tem direito a isso, cooperativa. Nós vamos ver que, neste caso, aplica-se a relação de emprego e, por equiparação, os direitos constitucionais aos trabalhadores avulsos. Mas o que nós precisamos saber para a hora da prova em relação de emprego? Os 5 requisitos. Subordinação, joga para mim na tela, subordinação, habitualidade, onerosidade, pessoalidade e pessoa física. E lembrar que esses 5 requisitos são cumulativos. Então, aqui nós temos algumas relações de trabalho, da qual a mais importante delas, que justifica o direito do trabalho, é a relação de emprego. E ela tem que ter esses 5 requisitos de forma cumulativa para que a gente fale, este é o empregado e, portanto, ele tem direito a férias, 13º e etc. Além disso, nós temos o autônomo. E por que o autônomo não é empregado? Falta para ele a subordinação. Ele não tem este requisito. Temos também o trabalhador eventual. Por que o eventual não é empregado? Porque falta para ele a habitualidade. Além disso, o voluntário. Por que o voluntário não é empregado? Falta para ele o requisito da onerosidade. E no trabalho de estágio é a única exceção, porque nós temos todos os requisitos da relação de emprego. No entanto, a lei autorizou que, pelo objetivo educacional do estágio, que o empregador não assinasse a carteira e fizesse este contrato como uma relação de trabalho lato sensu, com uma lei específica, que é a Lei 11.788 de 2008. Portanto, estagiário, por mais que tenha todos esses requisitos, ele não é empregado. Por quê? Porque o contrato dele tem objetivo educacional,
que é pegar a matriz curricular do ensino deste trabalhador e transportar para a experiência prática na empresa. Bom, dando sequência então às nossas temáticas, falamos então que, dado esses 5 requisitos, surge a figura jurídica do empregado, que está prevista lá no artigo 3º da CLT. Mas vimos também no nosso curso que temos empregado urbano, rural, doméstico, aprendiz e empregado público. Nós temos 5 tipos de empregados. Bom, até aqui tranquilo. O que eu acho interessante para a hora da prova, que pode vir porque veio com a reforma? Joga para mim na tela. A figura do hipersuficiente. Pô, professor, mas você já falou do hipersuficiente. Eu falei do hipersuficiente 1 e eu queria trazer para os senhores também o hipersuficiente 2. Mas antes da gente falar desses 2 hipersuficientes, só para contextualizar, o empregado, que a gente está vendo a figura jurídica do empregado, o empregado urbano, ele pode ser considerado também, né, um desses seus empregados, pode ser considerado num alto cargo, é o que eles vão chamar de altos empregados. E estes altos empregados, que têm altos cargos ou altos salários, estes trabalhadores têm tratamento diferenciado pela CLT. E é isso que o examinador quer saber de você. Se você sabe qual tratamento diferenciado esse hipersuficiente vai ter em razão da sua condição de alto empregado. Então, joga para mim na tela o hipersuficiente 1, 444, parágrafo único, combinado com 611A da CLT. Nós já falamos dele no primeiro bloco. É aquele que tem o salário de 2 vezes ou mais o teto do INSS e ainda porta diploma de nível superior. Qual o tratamento diferenciado que nós vamos dar para ele? Ele vai poder negociar as cláusulas do artigo 611A, que, via de regra, só poderiam ser feitas pelos sindicatos. Agora, nós temos também a figura do hipersuficiente 2. Este está previsto no artigo 507A da CLT. E por que eu nomeio ele de hipersuficiente 2? Porque os requisitos para ele aqui são diferentes. Se neste hipersuficiente 1 eu tenho 2 requisitos, que é salário mais diploma de nível superior, aqui neste hipersuficiente 2 eu só tenho um requisito, que é ter o salário de 2 vezes ou mais o teto do INSS. Aqui ele não precisa portar diploma de nível superior. E qual vai ser o tratamento diferenciado dado a ele? Ele pode pactuar cláusula compromissória de arbitragem no seu contrato individual de trabalho. Essa temática costuma cair também em processo do trabalho, que os senhores estão vendo com a professora Adélia, e lá, artigo 507A entra como cláusula compromissória de arbitragem. Por que ela entra aqui apenas para o autoempregado? Porque, via de regra, no direito do trabalho, antes da reforma trabalhista, só podia firmar cláusula compromissória de arbitragem quando fosse entre sindicatos, entre entes coletivos. Quando fosse o empregado sozinho, ele jamais poderia firmar cláusula compromissória de arbitragem. Mas a reforma autorizou que o empregado sozinho possa, junto ao seu patrão, por óbvio, desde que por iniciativa do empregado ou por expressa concordância, sem vício de vontade, que ele autorize que os conflitos decorrentes daquela relação dele com o seu patrão sejam julgados não pela Justiça do Trabalho, mas por um árbitro eleito pelas partes. E para este trabalhador, ele só precisa ter o salário de 2 vezes ou mais o teto do INSS. E como que a OAB cobrou isso de vocês? Nós já falamos, ela colocou essa pegadinha falando que o trabalhador tinha um salário de 2 vezes ou mais o teto do INSS, um salário de R$20 mil, se eu não me engano, e que ele firmou essa cláusula compromissória no seu contrato individual de trabalho. E perguntou aos senhores, ele poderia ter feito isso? E uma das opções era assim, não poderia porque ele não tinha diploma de nível superior. E o pessoal foi em massa nessa opção, porque confundiu com o hipersuficiente 1. Lembre-se, essa condição de portar diploma de nível superior é apenas do hipersuficiente 1, para negociar as cláusulas lá do 611A, que é reduzir intervalo entre a jornada, permitir prorrogação em ambiente insalubre. Aqui, para a cláusula compromissória de arbitragem, basta que eu tenha esse salário de 2 vezes ou mais o teto do INSS, que tenha partido da minha vontade ou que eu tenha dado expressa concordância naquele termo. Beleza, pessoal? Bom, saindo então agora da figura jurídica do empregado, entrando na figura jurídica do empregador,
Um tema que eu acho que é batata de cair na prova dos senhores são aqueles que dizem respeito à responsabilidade por verbas trabalhistas do empregador. No nosso curso, nós vimos que temos grupo econômico, a figura do grupo econômico, a figura da sucessão empresarial e a figura também do sócio retirante. O que nós vamos lembrar para a hora da nossa prova? No grupo econômico, eu posso ter este grupo por subordinação, que é quando ele é vertical, ou seja, uma empresa controla as outras. Um exemplo, a Zara tem pequenas confecções que ela coordena, que ela controla. Ou a Fiat tem pequenas fabricantes de peças de carro que ela controla. Há ali uma hierarquia, há ali uma subordinação. E há ali um grupo de empresas, há um grupo econômico por subordinação. E eu tenho também a figura de um grupo econômico por coordenação, quando esse grupo ele não tem hierarquia, as empresas estão no mesmo pé de igualdade, mas há ali uma atuação conjunta entre elas, um interesse integrado ou uma comunhão de interesses. Nestes dois casos, seja no grupo por subordinação ou no grupo por coordenação, a responsabilidade vai ser solidária das empresas, visando resguardar o crédito do trabalhador. Então, se o trabalhador trabalhou para uma dessas empresas do grupo e não recebeu salário, ele pode entrar contra todas do grupo econômico, que todas vão responder solidariamente por sua dívida. Agora, ainda dentro de grupo econômico, lembro aos senhores que a mera identidade de sócios não é capaz de caracterizar o grupo econômico. Então, não basta eu alegar que a padaria do Tiago e a farmácia do Tiago são os mesmos sócios. O Tiago é sócio das duas, portanto, as duas compõem um grupo econômico. Não, eu tenho que comprovar que elas têm uma atuação conjunta, que elas têm uma comunhão de interesse ou que uma controla a outra. Se não houver ligação nenhuma entre elas, não basta eu alegar que é porque é o mesmo sócio, porque o Tiago é sócio aqui e sócio lá, então eu posso responder solidariamente. Não. Lembre-se, a mera identidade de sócios não caracteriza este grupo econômico. Precisa da comunhão de interesse, interesse integrado e atuação conjunta. Bom, ainda dentro da responsabilidade por verbas trabalhistas, falamos também da sucessão empresarial. E a sucessão empresarial já parte de uma outra figura, no qual o Tiago tem uma empresa e ele vende essa empresa para o Geraldo. O Geraldo, ao comprar a empresa do Tiago, ele está comprando também o passivo trabalhista do Tiago. Passa a ser responsabilidade do Geraldo as verbas trabalhistas dos meus empregados. Então, quem compra, o sucessor, via de regra, é quem vai responder por eventual dívida trabalhista dos empregados que eu tinha à época. Agora, o que nós temos que lembrar é que essa responsabilidade ela pode ser solidária entre nós, desde que fique caracterizado que eu, Tiago, quando vendi a minha empresa para o Geraldo, fiz isso com o objetivo de fraudar os direitos trabalhistas dos meus empregados. Ou seja, eu sabia que eu não tinha mais condição de pagar e sabia que o Geraldo também não tinha condição e vendi para ele. Via de regra, eu fiz isso com o intuito de fraudar a verba trabalhista dos meus empregados e, neste caso, eu respondo solidariamente com o Geraldo. Então, na sucessão, via de regra, a responsabilidade pelas dívidas trabalhistas do meu empregado é de quem comprou, no caso o Geraldo, mas se ficar caracterizado fraude nessa venda, vai ser de nós dois, responsabilidade solidária pelas dívidas trabalhistas. Bom, chegamos agora na última figura que diz respeito ao sócio retirante. No sócio retirante, eu e Geraldo somos sócios do Supremo. Chega um determinado dia que a nossa sociedade vai por água abaixo. Eu falo assim, Geraldo, vou me retirar da sociedade. O Supremo vai ser seu e de mais duas outras pessoas que tem lá. O Geraldo fala, ok, saí dessa sociedade, eu me tornei o sócio retirante. Ao sair da sociedade e ser o sócio retirante, a pergunta é, que vai cair na sua prova, e se os empregados do Supremo entrarem com uma ação trabalhista, você, como sócio retirante que saiu, você ainda responde por aquelas dívidas? Ou porque você saiu, agora acabou, esqueceu, você não tem mais responsabilidade nenhuma por uma eventual dívida trabalhista que vier a vir por Supremo? Ora, o que nós vamos lembrar para a hora da nossa prova?
Se eu sair, eu fico 2 anos rezando, 2 anos rezando para ninguém entrar com uma ação trabalhista contra o Supremo. Porque se entrar dentro de 2 anos, pode ser, não é que eu responda ainda, pode ser que eu venha a responder. E por que pode ser que eu venha a responder? Porque nós vamos ver alguns requisitos além deste. Então, primeiro, a ação tem que ser proposta 2 anos da minha saída. Além disso, o pedido da ação judicial tem que ser referente a uma dívida da época que eu era sócio. Então, suponhamos, eu fui sócio do Geraldo de 2010 a 2020. Saí agora em 2020. Eu tenho até 2022 para rezar para ninguém entrar com uma ação trabalhista. Mas suponhamos que em 2021 alguém foi lá e entrou com uma ação trabalhista. Opa, eu já posso responder, porque não deram os 2 anos ainda. Só deu 1 ano. E aí eu tenho que olhar agora o segundo requisito. Peraí, deixa eu ver quem foi que entrou com essa ação. Ah, foi o Matheus que entrou com essa ação. O Matheus era empregado na época que eu estava como sócio. E o pedido que ele fez era justamente da época em que eu figurava como sócio. Então ele fez um pedido ali, que era do ano de 2015 e 2016, falando que ele não recebeu hora extra. Exemplo. E eu vou ter que responder até então, porque a ação foi ajuizada até 2 anos, e do período em que eu figurava como sócio. O pedido era do período em que figurava como sócio. Mas, além dessas 2 condições, eu, Tiago, só vou responder nesta condição caso, em primeiro lugar, o responsável principal, que é a empresa, o CNPJ Supremo, não tiver conseguido arcar com as dívidas trabalhistas, e caso ele não tenha conseguido arcar com as dívidas trabalhistas do Matheus, Matheus pode pedir o incidente de desconsideração da personalidade jurídica para atingir o patrimônio do sócio. Aí vai primeiro no patrimônio do sócio atual, no caso aqui o Geraldo, e se o Geraldo não tiver condição de pagar, aí sim vai chegar em mim. Então percebam que o sócio retirante, ele só responde de forma subsidiária, porque é primeiro a empresa, depois o sócio atual, depois o sócio retirante. E quando eu chego no sócio retirante, lembrem-se, só se a ação foi ajuizada em até 2 anos da minha saída, e se o pedido da ação judicial é da época em que eu figurava como sócio. Após ter trazido todas essas informações, vamos para aquele quadro maravilhoso, esquemático, então, que os senhores vão levar para a hora da prova. Grupo econômico, o que vocês precisam de lembrar? Que a responsabilidade vai ser solidária. Nós temos grupo por coordenação e grupo por subordinação. Na sucessão, que eu vendi minha empresa para o Geraldo comprou, ele é o sucessor, responsabilidade principal do Geraldo. Responsabilidade principal. Agora, eu posso responder também que vendi minha empresa? Posso, se ficar caracterizado a fraude. No caso em que eu saí da Sociedade Suprema, primeiro é do CNPJ Supremo, a responsabilidade principal. Se no Supremo não tiver condição de arcar as dívidas, vai para o sócio atual. Se o sócio atual não tiver condição de arcar com a dívida, vai para o Tiago, sócio retirante, mas desde que observada essas 2 condições, que a ação tenha ajuizado até 2 anos após a minha saída e que o pedido era referente ao período em que eu figurava como sócio. Lembrando que se for fraude, se essa minha saída do Supremo for caracterizado como uma fraude, eu vou responder de forma solidária junto à empresa e aos sócios atuais. Beleza, pessoal? Aqui, então, dentro da figura jurídica do empregador, a gente fala desses principais temas que eu acho que pode cair na sua prova.